Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. E esse daqui ele é o quinto exercício que a gente está resolvendo do capítulo 2 do livro do Ricardo Feltri. Aqui nós estamos resolvendo o volume 1. Se você quiser ver a resolução dos outros exercícios deste capítulo 2, é só você dar uma olhada na descrição deste vídeo, que nós temos aí uma playlist com a resolução de todos os exercícios do capítulo 2 do Feltri. Se você quiser procurar pela resolução de outros exercícios de outros capítulos ou de outros volumes do Ricardo Feltri, é só você dar uma olhada dentro do canal Estuda Mais, que lá nós temos as playlists com a resolução das outras questões também. Bom, então vamos lá, vamos começar essa questão que é da UCDB-MS, que é a Universidade Católica Dom Bosco do Mato Grosso do Sul. Em um laboratório de química foram preparadas as seguintes misturas. Temos aqui a primeira, água e gasolina, a segunda, água e sal, a terceira, água e areia, a quarta, gasolina e sal e a quinta, gasolina e areia. Quais dessas misturas são homogêneas, ou seja, quais dessas misturas elas possuem aí apenas uma única fase quando são misturadas essas substâncias? Bom, primeiro a gente vai falar rapidamente sobre isso, tá? O que são essas misturas homogêneas? São misturas que apresentam uma única fase. Ou seja, vou dar um exemplo aqui que não está dentro dessas opções. Quando a gente mistura a água com o álcool etílico, tá? O álcool ele é transparente. Então a gente tem água mais o álcool. O que acontece? A gente vai observar uma mistura totalmente transparente, porque tanto o álcool é transparente como a água é transparente. Quando nós misturamos os dois, a gente tem uma mistura que é totalmente transparente. Então ela possui um único aspecto. Então a gente diz que ela possui uma única fase. Isso aqui é o que a gente chama de mistura homogênea. As misturas homogêneas também são chamadas de soluções, tá? Então quando a gente fala, eu tenho aqui uma solução, você vai pensar, você tem uma mistura de uma única fase. Ou seja, você tem uma mistura que é homogênea, beleza? Pessoal, é bem tranquilo esse tipo de questão, tá? Agora, olha só, a gente só vai fazer uma análise aqui, ó, observando água e gasolina. Se eu tiver um recipiente e eu colocar água e gasolina, o que vai acontecer? A água ela é transparente e ela tem uma densidade menor do que a gasolina. Então, ela tende a ficar abaixo da gasolina quando a gente mistura as duas, tá? Eu não sei se eu disse uma densidade menor, o correto é dizer que a água tem uma densidade maior do que a da gasolina. Quando ela fica abaixo, é porque a densidade dela é maior. A gasolina, vou colocar aqui, ó, gasolina, ela tem uma densidade que é menor do que a da água. Então, vou colocar até um Dzinho menorzinho aqui, por isso que ela fica acima. A cor da gasolina é diferente da água, é mais ou menos um amarelo meio alaranjado, tá? Então aqui eu vou colocar ó, essa cor de canetão aqui para representar a gasolina. Então observem que a gente tem duas coisas diferentes. A gente tem aqui ó, duas fases. Como nós temos duas fases, não temos aqui uma mistura chamada de homogênea, e sim uma mistura heterogênea. O que é uma mistura heterogênea, professor? Uma mistura heterogênea é qualquer mistura que possua duas ou mais fases. Nesse caso, a gente tem duas fases, então temos uma mistura heterogênea. Quando nós temos água e sal, o exercício aqui ele não disse para a gente que nós temos sal em excesso. Ele disse? Não, ele só fala água e sal. Ele não diz aqui que a gente tem sal com corpo de fundo. Ele diz isso? Não, ele só está dizendo água e sal. Ou seja, se ele está dizendo água e sal apenas, ele quer dizer, se você coloca um pouco de sal, ele não está dizendo que é excesso, não está dizendo que é muito. O que acontece? O sal ele é solubilizado na água. Como assim? Vamos pensar no sal de cozinha, que é o NaCl, cloreto de sódio. Quando eu coloco ele em meio aquoso, a água separa o sódio, a parte metálica, do cloro, que é a parte não metálica desse nosso composto, tá? Então, o que acontece? Ó, o NaCl em meio aquoso, junto com água, vai acontecer a quebra dessas moléculas e a gente vai ter íons Na+, e íons Cl-.
Isso misturado com água, tá? Então eu vou ter ainda H2O aqui, tá? Vai ser a nossa mistura em água. Esses íons positivos e negativos, eles vão ficar em solução aquosa. O sal, então, ele vai ser todo dissociado e ele vai ficar aqui, ó, na solução. Só que a gente não vai observar esses pontinhos, as partículas de sal. Vai ficar totalmente homogêneo, totalmente transparente aqui. Então, quando o sal ele é solubilizado, quando essas partículas do sal elas são quebradas, as ligações entre o cloro e o sódio, ele vai ficar na água aqui, ó, totalmente misturado à água. Se eu colocar muito sal na água, aí não. Aí a água não vai conseguir solubilizar todo esse sal e uma parte do sal vai ficar aqui no fundo. Neste caso, a gente diria que temos uma mistura heterogênea, porque eu tenho uma fase aqui embaixo, que é a fase sólida onde está o sal, e uma fase líquida aqui em cima, onde eu tenho água e sal também. Tá? Então, aí eu diria que eu tenho uma mistura heterogênea. Neste caso, onde não existe o corpo de fundo, a gente diz que nós temos uma mistura homogênea, tá? Mistura homogênea. Professor, então a mistura homogênea é uma mistura onde eu tenho uma única fase, certo? Certo, é uma mistura onde a gente tem uma única fase. Mas quais são os componentes dessa nossa mistura homogênea? É a água e o sal, tá? É a água mais o sal. Eu poderia dizer H2O mais NaCl para dizer, ó, que eu tenho sal de cozinha e H2O que é água, ok? Mas não deixa de ser aí uma mistura homogênea porque tem duas substâncias. Poderia ter 3, 4, 5 componentes. Se fica tudo em uma única fase, a mistura é chamada de mistura homogênea. Então vamos agora para a terceira mistura. Aqui a gente tem água e areia. O que aconteceria? Quando a gente mistura água e areia, a água ela não vai solubilizar a areia, então a areia vai ficar aqui no fundo, porque a areia tem uma densidade maior do que a densidade da água. Tá? Então eu vou ter uma densidade menor para a água, maior para a areia, por isso a areia fica no fundo. Eu tenho duas fases, eu tenho uma fase onde tem areia e eu tenho uma fase onde a gente observa a água. Como nós temos duas fases, nós dizemos aí que esse terceiro sistema é um sistema heterogêneo, tá? Uma mistura heterogênea. Bom, quarto sisteminha que nós temos ali. Olha só, pessoal, já vou marcar aqui ó, que por enquanto só água e sal é a nossa mistura homogênea, tá? Por enquanto é só água e sal. Vamos ver se a gente acha mais alguma. Água e areia não é. No quarto eu tenho gasolina e sal. Olha, a gasolina ela não se mistura com a água, por quê? Então vamos pensar aqui. A gasolina ela tem moléculas que são moléculas apolares. Moléculas apolares não se misturam com moléculas polares. E a água, a gente observou nesse segundo caso que ela se mistura com o sal. Por quê? Porque o composto, né, esse composto NaCl, ele é um composto polar. Ele se mistura com a água porque a água também é polar. Na química, a gente tende a dizer que para saber se a gente tem ali uma solução, uma mistura que é homogênea, a gente precisa ver se o soluto e o solvente eles têm o mesmo tipo de polaridade. Se os dois são apolares, se os dois são polares. A gente tem até uma frase que diz que semelhante dissolve semelhante. Como assim? Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Aqui o sal ele tem uma parte positiva, que é essa parte onde tem o meu metal, Na+, e uma parte negativa onde a gente tem esse cloreto com uma carga negativa. A água ela também tem uma parte positiva e uma parte negativa. A molécula de água ela é assim, ó, um átomo de oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênios. Os átomos de hidrogênio, né, que são menos eletronegativos do que o oxigênio, eles ficam com uma carga parcialmente positiva. Então são criados polos positivos aonde nós temos aqui os hidrogênios. E uma carga parcialmente negativa, ela é criada ali próximo ao oxigênio, porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então eu tenho um polo negativo aqui e um polo positivo onde estão os hidrogênios, ok? Por eles terem esses polos, a molécula é chamada de molécula polar. Esse composto aqui também é chamado de composto polar, porque a parte onde a gente tem o metal, que é o Na, ela é uma parte que fica com carga parcialmente positiva. A parte onde eu tenho
Na verdade, ela não é nem uma carga parcialmente positiva, ela é uma carga positiva. E a parte onde eu tenho o cloro, ela é uma parte que tem aí uma carga negativa, tá? Tanto é que eles se juntam a carga positiva com a negativa para formar a ligação iônica, né? Que é essa ligação que forma os sais. Ele é dissolvido na água porque o sal também é polar. Tá, agora vamos voltar aqui no primeiro caso. A gasolina não é dissolvida na água porque ela é apolar. Ela não é semelhante da água. Mas o sal é semelhante da água. Agora vem a pergunta. A gasolina, ela vai ser semelhante do sal? Não, porque se o sal é semelhante da água e a água não é semelhante da gasolina, a gasolina também não é semelhante do sal. Então, nesse caso aqui, ó, a gente não vai ter uma mistura entre gasolina e sal. O que vai acontecer? Vou colocar aqui o quarto sisteminha. Olha só, neste quarto sistema, e isso não é uma regra eterna, tá, pessoal? Assim, esse de semelhante dissolve semelhante, não é que todas as misturas possíveis é só você analisar por essa frase. Ah, é polar, é apolar, porque vão ter moléculas que são parcialmente polares, outras são parcialmente apolares. Você vai ter que dar uma analisada caso a caso, tá bom? Isso daqui serve para muitos exercícios, não vou dizer que é uma regra, não serve para todos, tá bom? Então, a gente vai ter aqui ó, o sal e a gente vai ter a gasolina. Então, ó, a gasolina aqui, ó, deixa eu colocar aqui meio amarelada, né? Ela vai ficar em cima e o sal ele vai ficar embaixo. Então, nesse caso aqui, ó, eles não vão estar se misturando. A gasolina não vai estar dissolvendo este sal, ok? Então, o sal vai ficar como corpo de fundo ali embaixo, a gasolina vai ficar ali em cima. E então nós teremos aqui duas fases. Se nós temos duas fases ou mais, nós temos uma mistura que é heterogênea. No quinto caso, o que a gente tem aqui? Nós temos gasolina e areia. Vai ser a mesma coisa. A gasolina ela não vai dissolver a areia. A gente vai ter a areia aqui, corpo de fundo, tá? Areia, e nós teremos a gasolina acima. Então, a gasolina não vai dissolver a areia. Gasolina. Nós teremos aqui uma parte amarelada com a gasolina e uma parte, um corpo de fundo sólido, onde tem a areia lá embaixo dessa nossa mistura. Se é uma mistura que contém duas substâncias e a gente está observando duas fases, né? Ó, vamos colocar aqui duas fases, é porque é uma mistura heterogênea. Então, o quinto caso também não é. Só o segundo caso, né, pelo que a gente analisou aqui, só o segundo caso que vão ser as misturas homogêneas. Então, nenhum, letra A, letra B, somente dois, nós teremos aí misturas homogêneas, enquanto em todos os outros casos as misturas são heterogêneas, existe mais do que uma única fase. Beleza, pessoal? Basicamente é isso, essa foi uma questão bem legal da UCDB. Espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício de química. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like neste vídeo e de compartilhá-lo em suas redes sociais. É só copiar o link deste vídeo e compartilhar em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Muito obrigado por sua audiência, um forte abraço e a gente vai se ver numa próxima videoaula. Até mais!